Muitas foram as pessoas curadas e impactadas pelo trabalho espiritual do médium Zé Arigó e pelo espírito de Dr. Fritz. Leida foi uma delas. Por 13 anos esteve trabalhando lado a lado desses dois fenômenos do espiritismo brasileiro. Ela testemunhou curas espirituais que desafiaram a lógica. Nesse podcast do Portal Reação, ela descreve as curas que mais a impressionaram. Mostra receitas originais, fotos inéditas, recortes de reportagens antigas, cartas que Chico Xavier endereçou a Arigó e muito mais. Confira mais um podcast especial do Portal Reação. Fala, família do Portal Reação, tá começando mais um podcast do Portal Reação com esse tema especial Zé Arigó e Dr. Fritz. E hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Leida, que trabalhou 13 anos com o Zé Arigó e o Dr. Fritz, Leida? Isso, 13 anos de trabalho. Que maravilha. Obrigado por você receber a gente aqui, viu? Imagino, um prazer, é um prazer. Nós estamos aqui, gente, na casa da Leida, por isso que nós não estamos lá no estúdio do Portal Reação, estamos aqui na casa da Leida, em Campinas. Ela nos recebeu com muito carinho para contar aqui sobre isso aqui, ó, cirurgias espirituais de Zé Arigó. Você começou a trabalhar com o Zé Arigó, Leida, quando você era criança, né, que você falou? Eu tinha 10 anos de idade. Eu era assim, eu estudava, fazia o primário lá em Congonhas, e todos os dias eu passava na casa do Arigó, porque eu saía do primário, ia para casa, almoçava e levava a marmita para o meu pai na casa do Arigó. Meu pai já ajudava, né? Eu levava a marmita e eu ficava empolgada de ver aquele trabalho, eu queria ficar lá ajudando. Aí um dia eu falei para o doutor Fritz, eu posso ficar aqui ajudando? Ele falou assim, você está muito pequena ainda, o dia que você fizer 10 anos eu deixo você começar. E aí quando eu fiz 10 anos, no dia de 31 de outubro, que era meu aniversário de 10 anos, eu cheguei lá e falei, e agora? Eu estou fazendo 10 anos hoje, posso começar? Ele falou assim, pode sim. Aí me deu um saco enorme de cartas, e eu comecei pelas cartas, e assim eu comecei. Que lindo. E aí fiquei até o dia do desencarne dele. Que legal. E você ficou responsável pelo quê lá no trabalho? Era tudo? Eu fazia um pouco de tudo. Um pouquinho de tudo, né, Leida? Um pouco de tudo. Eu organizava fila, marcava, porque lá todo mundo que foi lá tiveram os nomes escritos nos cadernos grossos. Escrevia o nome das pessoas no caderno, o nome e endereço. Então, eu ficava lá fazendo isso. Entendi. Auxiliando na fila, né? Que legal. Então, Que legal. E aí você ia lá todo dia? Todos os dias. Como é que era o horário que você chegava lá? Quanto tempo de trabalho? Como é que era essa questão? Não, nesse tempo eu ia, depois que eu almoçava, que eu falei, né, acabei de falar, almoçava, ia lá levar uma marmita pro meu pai e ficava a tarde toda. Ah, entendi. Ficava a tarde nesse toda. Processo você já ficava? Ficava a tarde toda. E ele ficava a tarde toda fazendo cirurgia? Fazendo receita, cirurgia e receitas, né, intercalado, né? Receita, tinha a cirurgia no meio das receitas. Que legal, que legal. E desse processo que você trabalhou com o Arigó, Leida, qual que foi, assim, o processo mais impressionante, assim, que você às vezes te marcou? Uma cura, uma cirurgia, alguma coisa que o Dr. Fritz te falou e que te marcou? Tem alguma coisa que você se lembra, assim? Ó, tem uma cura que ele fez no meio da rua, que eu esqueci de botar essa no livro, eu não lembrei, que é muita coisa, né? Não dá para lembrar tudo. Teve um dia que foi uma senhora lá com a criança, uma senhora de Barbacena. Ela estava com o filho internado na UTI do hospital em Barbacena. Quando foi um dia, uma noite, o médico ligou para ela e falou assim, olha, seu filho não vai passar da noite de hoje. Você pode chamar seu marido, que trabalhava viajando, pode chamar seu marido para voltar para casa, que seu filho não passa dessa noite. A mulher ficou desesperada. Aí ela pediu que o vizinho a levasse em Congonhas. Aí o vizinho tinha o carro, né, levou em Congonhas. Chegando lá, ela procurou o centro do Arigó. E aí tinha uns rapazes sentados lá tinha uns rapazes sentados lá no alpendre, né? Naquele tempo falava alpendre, né? Sentados lá, um deles era o Vando, o Vanderlei Alves dos Reis, que era o cantor Vando, que ele morava em Congonhas. Olha só. Aí a mulher perguntou para ele, perguntou para o Vando, você sabe
como é que eu faço para falar com o Arigó? Eu preciso falar com ele urgente, meu filho está morrendo. E a criança estava com os olhos aqui tudo roxinhos, os lábios roxos, ela estava desencarnando já. E porque era muito sério o caso dela, né? Ela estava cega por causa do câncer. E aí o Wander falou assim, olha, a moça que trabalha aqui, ela está ali naquele restaurante Riviera. Vai lá falar com ela, que ela sabe que a hora que ele volta. Ele tinha acabado de sair para almoçar. E aí a mulher chegou na porta do restaurante e começou a gritar, quem é Leida? Quem é Leida? Eu larguei o que eu estava comendo e corri lá na porta. Aí ela pegou, literalmente jogou a criança no meu colo. Jogou no meu colo. Eu assustei com aquilo, eu falei, eu não posso fazer nada, né? Eu não sou Arigó, eu não posso fazer nada. Eu joguei de volta para ela, a criança. E falei, espera aí que eu vou procurar Arigó. Aí eu tinha acabado de sair do centro, aí eu saí correndo pela rua, eu perguntei para o rapaz que estava lá perto, tinha visto Arigó, eu falei, ah, lá o jipe dele está saindo, lá na esquina. Ele tinha um jipe, aí eu corri na esquina, aí eu fui fazendo sinal, né, para ele me ver pelo retrovisor. Até então eu não sei se ele me viu pelo retrovisor ou se foi o doutor Fritz que falou no ouvido dele, né, que avisou para ele. Aí ele desceu do jipe, largou ele ligado no meio da rua, alguém estacionou para ele, e nós fomos até aí fomos de encontro a essa mãe com essa criança. A mãe estava na frente do centro lá, esperando, né? E aí ele chegou, o Arigó chegou, ele pegou a criança no colo, ele levantou a criança nos braços e fez assim, fechou os olhos e falou, em nome de Deus, cura essa criança, meu Deus, cura essa criança, em nome de Deus. De repente, aquela criança que não falava, que não via, que não enxergava, de repente ela começou, mamãe, estou te vendo, mamãe, na hora, a cura foi imediata, estou te vendo, mamãe, estou te vendo. Aí, ela igual botou a criança no chão, e a mulher desmaiou, a mãe da criança desmaiou. Caramba! Desmaiou. E assim foi curada. Aí ela entrou no centro, fez uns desenhos lá para mim, para o Arigó, e foi embora. E depois de um certo tempo ela voltou para agradecer a cura. Voltou ela, o marido, veio todo mundo, a família toda, para agradecer a cura. Aqui, ó, tiraram foto, foi no meio da rua isso. Aqui, a mulher desmaiando, quando o filho... O filho recuperadinho no colo dele. Ele deve ter assustado. E a mulher desmaiada. E a mulher desmaiada. A mulher desmaiou, não esperava que a cura fosse daquela forma. Gente, como é que tem foto disso, Senhor Jesus? Alguém tirou lá. Graças a Deus tem foto, tem um registro desse. Olha o momento registrado, gente. Olha como ficava apinhado de gente. Tá tudo em pé aí, ó. Nossa, era muita gente. E muitas vezes tinha que ficar assim, em pé mesmo, porque não tinha espaço assim pra ficar... Não tinha pra sentar, às vezes não tinha, porque tinha uns bancos, eles colocaram uns bancos assim. Mas não tinha... Era a casa antiga, era a cozinha antiga. No começo tinha até um fogão, um fogão de lenha. Ainda tinha que disputar espaço com o fogão, hein? Gente... E todo dia era assim? Todo dia era assim. Aqui ele subia na pia para fazer oração. Era a pia da cozinha. A pia da cozinha. Entendi. Ele subia na pia. Gente. Fazia o Pai Nosso, Ave Maria e a oração de São Camilo de Leles. Uma carta. Essa aqui foi uma carta que eu recebi da cunhada do presidente Nixon, dos Estados Unidos. Olha. Mandou uma carta pedindo para mim, pedindo receita, para mandar receita para ela. Olha só. E tem outras curas também que eu achei assim, muito interessantes, né? Não sei se você quer que eu conte. Por favor, com certeza eu quero que você conte, conta tudo. Teve um médico também, uma vez que foi lá, ele era de São Paulo, era um grande médico de São Paulo. Aí ele chegou lá na frente, entrou na fila, né, que todo mundo tentava fazer uma corrente na parede. Né? A mesa ficava assim no canto e a pessoa ia passando, porque não atendia particular, porque não dava tempo. Sim. Era 1 minuto por pessoa, ou menos até. 1 minuto, que era muito rápido, né? Era muita gente. Era muita gente. Nossa, era gente demais. Tinha dia que tinha 2.000 pessoas. Era gente demais. E aí esse médico chegou lá e falou assim, falou para o doutor Fritz assim, eu sou saudável, não vim buscar nenhuma cura.
Eu só quero saber o problema, eu quero saber o porquê que a minha filha nasceu muda. A filha era muda. Eu já levei nos maiores especialistas, na época era na Holanda, a especialidade nesse problema, né, de mudez. Eu já levei na Holanda e os médicos disseram que ela não vai falar, que eles não sabiam o porquê. Eu vim aqui para procurar saber a resposta para esse porquê. Aí o doutor Fritz virou para ele e falou assim, você se lembra do baile da sua formatura? Ele falou assim, sim, claro que eu me lembro, né? Como que eu vou esquecer o baile da minha formatura? Pois é, o doutor Fritz falou assim para ele, pois é, você deixou sua noiva em casa, cheia de amor por você, deixou a sua noiva em casa e foi para o baile de formatura e dançou a valsa com outra moça. E essa noiva tomou conhecimento. Quando ela tomou conhecimento disso, ela pegou a faca, ceifou suas cordas vocais. E hoje ela voltou como sua filha. Agradeça a Deus pela oportunidade de resgate. Nossa. E aí ele começou a chorar, né? Confirmou tudo. Ainda falou para ele, você tem dentro do seu anel uma foto da sua noiva. Aí ele abriu o anel e mostrou a foto do anel. Era assim que ele sabia tudo. Caramba. Sabia tudo. Então, Que força, que coisa legal. E o pessoal foi lá mesmo estudar ele, assim, investigado, o pessoal que ele falou que teve os cientistas da NASA que foram lá, isso aconteceu mesmo? Aconteceu, foram vários cientistas da NASA, vários cientistas. Tem no meu livro um capítulo da NASA, dos cientistas da NASA, muito interessante. E como que foi esse processo dos cientistas lá que foram estudar ele? Então, eles ficavam lá o dia todo, era uma turma de físicos, químicos, médicos, né? Eles ficavam lá o dia inteiro, eles fizeram um buraco na parede, de um quarto assim, do lado da sala do Dr. Fritz, tinha um quarto, fizeram um buraco, eles subiam na parede e ficavam o dia inteiro filmando. E eles ficavam lá, e o Dr. Fritz conversava com eles, chamava quando ele fazia cirurgia, chamava eles para assistir, né? E eles ficaram lá assistindo todas as cirurgias. Eles acharam um trabalho. Ele foi considerado pelos cientistas da NASA a 8ª maravilha do mundo, pelo trabalho que ele fez, né? Então, eles gostaram muito. Foi muito, muito bom o trabalho dos cientistas da NASA. Que legal. E ele foi convidado para ir, né, para os Estados Unidos. Foi convidado. E ele não aceitou porque queria ficar curando, né? Ele não aceitou. Ele foi convidado mesmo para ir, não aceitou. Então, ele ficou lá e os cientistas iam lá. E é muita gente. Nossa, mãe. A senhora assistiu o filme Predestinado? Assisti. Aquilo que acontece no filme foi mais ou menos aquilo mesmo? Que ele curava muitos leprosos? Nossa, muitos leprosos. Ele curava muitos leprosos. O padre proibiu os leprosos de entrar na cidade, né? Porque ele disse que ia contaminar as pessoas. Porque fazia fila de leprosos no meio da rua, né? Não tinha outro lugar para fazer. Aí Arigó teve que levar esses leprosos para se atender no sítio. Aí chegava caminhões cheios de leprosos, caminhões, ônibus cheios de leprosos, veio direto para o sítio. Chegava no sítio, ele apenas com imposição de mãos na cabeça, ele curava os leprosos. As feridas se cicatrizavam na hora. Legal. E o Arigó mesmo já estava com o Dr. Fritz? Dr. Fritz. A gente falando igual, mas assim é Dr. Fritz, né? E curava os leprosos na hora, as feridas cicatrizavam na hora. Era impressionante de ver. Nossa. Eu não fui muitas vezes no sítio, não, porque meu pai não deixava, porque eu tinha colégio de manhã, né? Então não deixava, mas o meu pai ia todas as vezes com ele, todas as vezes no sítio com ele, na cura dos leprosos. Então foi muito legal. Foi muito bonito, né? Nossa, foi tudo lindo. Eu sinto a saudade daquele tempo. Falei, que pena que passou, que acabou. Mas foi o tempo que era para ser, né? Exatamente. Com certeza. Aqui eram as coisas, a faca que ele operava, essa aqui, ó. Essa. Esse padre aqui foi amigo do Arigó, esse foi amigo. Teve, para dizer que não teve. Teve esse padre Virgílio, esse aqui, o padre Virgílio. Esse foi amigo do Arigó. Ele defendia ele, nossa, defendia. Essa moça aqui, ela tinha
Eu botei a história dela no livro, essa moça aqui, ó. Olha, ela era uma criança na época? Ela tinha 2 anos. Ela foi desenganada, ela tinha câncer. Ela tinha leucemia. Ela mora em Congonhas ainda. Hoje ela é funcionária da prefeitura lá em Congonhas. Ela tinha 2 anos, estava totalmente desenganada, estava na UTI em Belo Horizonte. A mãe dela foi lá e tirou ela escondida dos médicos, tirou ela escondida do hospital e levou direto para o Dr. Fritz em Congonhas. O Dr. Fritz levou direto lá no centro. Chegou lá, o Dr. Fritz deu o remédio para ela, mandou fazer o tratamento direitinho, ela ficou curada. Ela tinha 2 anos, ela tinha 2 anos de idade. Agora é uma moça, já adulta, Aqui o Roberto Carlos com Zé Arigó. Olha! Anice. Esse aqui é o Haroldo. Aqui é a Valéria. Esse aqui é a tia Delfina, a tia do Arigó, a dona Yolanda Ansará, que ia muito lá. Ela também foi curada por ele. E ela que levava caminhões de roupas no Natal para distribuir para os pobres. Olha! Na Páscoa, levava caminhão de ovo de Páscoa. Era uma festa para distribuir para a comunidade. Aqui um cientista japonês que está operando, ó, o pé dele. Muitos japoneses buscaram por ele aqui? Muitos, nossa, muita gente do Japão. E eram dos imigrantes que já tinham vindo para cá para construir uma vida aqui? Ou vinham só para saber? Vinham só do Japão, vinham só para saber? Só para saber. Só para saber. Ele sabia que ele ia desencarnar, né? Como é que foi isso, esse processo? Ele falava sobre isso? O Fritz falou que ele ia desencarnar naquele período? Não, o Dr. Fritz não falou pra gente que ele ia desencarnar, não. Pegou todo mundo de surpresa. Pegou todo mundo de surpresa. Porque nem é bom falar, né? Nem é bom falar, a gente fica esperando, né? Não é bom falar. Gera uma ansiedade, uma ansiedade, né? Verdade. Então, e aí ele falou assim, ele sabia, mas não falou, não. Sim, o Sidney falou que nos últimos dias dele, assim, ele parece que estava diferente, né? O Arigó estava diferente, né? Assim, mas parece que ele estava como se ele inconscientemente soubesse, né, que ia acontecer alguma coisa, né? O Arigó. Ele sabia, no fundo, eu acho que ele já sabia que ia acontecer alguma coisa, né? Tanto é que eu ia pegar carona com ele aquele dia, para ir Lafayette, naquele dia. Eu tinha que pagar uma prestação de uma vitrola. Vitrola, você sabe o que é vitrola? Sei que é vitrola. Eu tinha que comprar uma vitrola lá na Moreira, em Lafayette, eu precisava pagar a prestação. Aí, quando ele terminou o trabalho, eu falei assim, você me dá carona, que ele ia lá tratar do licenciamento do Jeep dele, em Lafayette. Eu falei, você me dá uma carona? Ele falou assim, se você quiser ir comigo, você me espera na varanda do centro. E eu fiquei, eu falei, que hora? Ele falou assim, 12:30 eu passo aí. Aí eu fui em casa, almocei, voltei lá para o centro, fiquei esperando ele não passava. Aí passou muito da hora, aí eu fui embora, eu fiquei com tanta raiva dele, porque eu falei, poxa vida, ele mandou vir aqui, não veio, não passou aqui, né? Aí quando eu fui para casa, tem uma ponte assim, um rio que corta o centro da cidade. Quando eu cheguei no meio da ponte, eu encontrei com o Tarcísio, que é o filho mais velho, né? Aí o Tarcísio chorando muito, Leida, meu pai morreu. Eu não queria acreditar naquela notícia. Nossa, mãe, pegou ele muito surpresa. Aí eu fui para casa e ele estava dando no rádio, morreu Zé Arigó. Aí já estava dando no Brasil inteiro, né? Notícia, estava dando no Brasil inteiro. Então, assim que eu fiquei sabendo. Mas foi muito triste. Mas fazer o quê, né? Foi o tempo dele. Esse foi o velório? Aqui foi o enterro do Arigó. Nossa, muita gente, né? E o centro ficou um pouco ainda lá? Como é que foi a história do centro depois que o seu Arigó desencarnou? Não, o centro, meu pai não quis ficar mais em Congonhas. Aí acabou o centro.
porque era meu pai que fazia as reuniões no centro, né? Sim, e o preto também, né? O preto não, o preto só ia durante o dia, só no trabalho do Arigó. O preto não ia na reunião do centro, não. E o preto, aí meu pai falou assim, não, eu não vou ficar aqui não, que eu não dou conta, não dou conta de ficar aqui. Aí resolveu ir para BH, Belo Horizonte, e a gente estava também na idade de começar a ir para o colégio, né? E aí já fomos todo mundo para Belo Horizonte. Eu já em seguida já vim para cá. Eu fui para Belo Horizonte e já vim para cá. Então foi assim. E teve essa história assim que tinha a ideia que o preto, eu vi até umas reportagens lá, né, que o preto seria o sucessor do Arigó. Como é que foi essa história? Teve essa história, mas isso aí não era verdade, nunca foi falado isso lá, nunca foi falado. Isso aí, alguém que inventou isso, não sei porquê, mas nunca foi falado que seria sucessor. Entendi. Porque a gente sabe que mediunidade não tem sucessor, né? Exato, exato. Não existe isso. A pessoa já nasce médium, né? E o preto ficou um tempo lá, depois desencarnou também, e assim foi. E foi o trabalho que tinha que ser feito nesse período, né? Esse trabalho com o Arigó nesse tempo, né? Que a gente sabe que tinha um tempo previsto, né, para o Arigó ficar. Tinha um tempo previsto, O Costa e Silva, uma vez ele foi em Belo Horizonte. O Arigó foi em Belo Horizonte, e às vezes quando ele precisava fazer alguma coisa em BH, ele ia rapidinho, assim, no intervalo do almoço, né? Aí chegou ele estava passando na frente do hotel em Belo Horizonte, o presidente Costa e Silva estava lá. Aí quando ele viu o Arigó, Arigó, você é aqui? Aí foi lá abraçar os Arigó. Ai, que prazer em te conhecer. Aí a dona Yolanda, que era a esposa dele, ficou muito feliz. Nossa, que prazer te conhecer, Arigó. E aí o Costa e Silva disse que ia dar autorização para ele fazer o trabalho dele. Mas a autorização tinha que ser do plano espiritual, não do presidente da República, né? É verdade. Tinha que ser do plano espiritual. E aí, mas aí não teve jeito. Aí ele foi embora. E ele tinha essa relação com alguns famosos, né, que visitavam lá. Teve a história que ele curou a filha do Juscelino, alguma coisa assim, não é? Isso, curou a Márcia, ela tinha leucemia. E aí ele curou a Márcia, e o Juscelino ficou muito agradecido a ele, né? Muito agradecido. O Juscelino gostava muito do Arigó. Ele às vezes cortava a volta, caminho para passar em Congonha, quando ele ia para Minas, ele passava em Congonha para visitar o Arigó, toda vez que ele ia lá. Ele e a dona Sara Kubitschek. E ele gostava muito do Arigó. Eu tenho uma foto bonita dele com o JK, mas eu não sei onde está, acho que está nas minhas fotos, lá na estante. E aí foi assim, o JK era muito amigo do Arigó. Um dia o JK chegou lá e falou para ele assim, Arigó, eu estou achando que você está diferente, né? Eu estou te achando diferente, você está meio estranho, o que está acontecendo com você? Ele já sabia que ele ia desencarnar, ele previa que ele ia desencarnar. Ele não quis contar para o JK e falou assim, não, deixa para lá. E aí foi pouco tempo antes dele desencarnar? Foi pouco tempo antes de desencarnar. Olha só. Foi pouco tempo antes. Nossa. E tinha outros, né? Tinha o pessoal que ia lá, o Assis Chateaubriand, né? Ia também, né? Assis Chateaubriand, várias pessoas famosas, Roberto Carlos, né? O filho dele foi curado pelo Roberto Carlos, né? O Segundinho, né? Que nasceu cego, ele nasceu cego. E aí o Roberto Carlos levou ele na maior especialidade de vista, acho que foi acho que na Holanda, não sei, um país esse aí. Aí chegando lá, falaram que ele não tinha cura. Roberto Carlos chegou em São Paulo, fretou um avião pequeno, e foi com a Anice e o Segundinho para Congonhas. Desceram em Lafayette, que tinha um campinho de aviação, que não tem aeroporto lá, né? Aí desceram em Lafayette, pegaram um carro e foram para Congonhas. Aí chegou lá, o Dr. Fritz deu uma receita para ele, ele começou a enxergar, e ele enxergava até a formiguinha assim no chão. Ó. Ele enxergava tudo. E aí o Roberto Carlos ficou super agradecido, né? Tanto é que ele foi no enterro dele, né? Foi no velório dele.
Foi no velório do Arigó. De tão agradecido que ele ficou. E assim, eu conheci muita gente importante, assim, muita gente conhecida, assim, né, famosa, né? Eu não, agora assim, tem tanta gente, mas quem que eu conheci? É que, assim, não Teve o próprio Vando, né, que você falou que morava lá em Congonhas. O Vando morava lá em Congonhas. Depois ele veio para São Paulo e aí ficou, deu sorte. Que legal. E tem também a questão das receitas, né? Porque o Fritz, ele curava fazendo as cirurgias, mas ele também dava receitas. Dava receitas. Era no meio, ele estava curando, às vezes era receita, às vezes era cirurgia, ou tinha um momento da receita e um momento da cirurgia? Qualquer hora da cirurgia. Ele levantava da mesa, pegava a faquinha em cima da mesa, tinha uma faquinha. Está lá no museu em Congonhas a faquinha que ele pegava. A faquinha pequena. Ficava lá na mesa toda de poeira, tudo. Ele pegava aquela faca, limpava na camisa de alguém, passava assim na camisa para limpar. Pegava a faca e, sem cerimônia nenhuma, botava o olho da pessoa para fora. Ele fez o meu isso. Não que eu tivesse alguma coisa, não tinha nada, não tenho nada na vista. Eu tenho 77 anos, nunca usei óculos, nem para perto nem para longe. Eu acho que foi graças a isso, né? Que ele falou assim, desse olho quem fez essa faca, você nunca vai perder a visão dele. Eu não perdi de nenhum. Uau. Uau mesmo, 77 anos não usar óculos, né? Demais. Demais, né? Graças a Deus. Então foi assim. Que legal. E aí ele receitava remédio de farmácia. De farmácia, alopatia, receitava ela. De farmácia. E aí esse que foi um dos pontos que pegou um pouco para ele também, né, assim, das condenações, né? Porque ele era um médico mesmo, né, o Dr. Fritz. E aí eles queriam condenar ele, queriam não, né? Condenaram ele por exercício ilegal da profissão. Da profissão. E não era ele que fazia, né? Não era ele, mas como é que eles vão entender isso, né? Não tem como. E como é que foi esse processo quando ele foi preso? A senhora estava lá? Estava lá. Ele foi preso em Lafayette, que em Congonhas não tinha cadeia, né? E eu estava lá. Vi assistir tudo. Nossa. É. O que ele falava sobre a condenação dele, assim? Ele acalmava vocês? Você viu se ele ficou... Não, ele não ficava nervoso, não. Ele acalmava a gente. E aí, eu ia para Lafayette. Como eu falei antes, eu estudava em Lafayette, né? Eu pegava o ônibus em Lafayette, ia para o colégio Nossa Nazaré, e obrigatoriamente eu tinha que passar na porta da cadeia. Por isso eu levava o café para ele. Todas as manhãs eu levava o café. Uau. Aí ele estava dormindo, ele acordava, aí tinha uma mesinha, o delegado botou uma mesinha, tinha 2 camas no quarto dele, era um quartinho pequenininho. Tinha 2 camas, uma mesa assim no centro. E o Arigó sentava naquela mesinha. Ele mandou buscar a máquina da datilografia em Congonhas, ele dava receita na cadeia. Ninguém saía sem receita. E o delegado ajudava. O delegado ajudava. Ele operou a mulher do delegado de câncer no fígado. Lá dentro da cadeia? Dentro da cadeia, Uau. Nossa. Então, ele fez muita coisa. Nossa, mãe. No fórum lá em Congonhas, Arigó estava sentado no banco dos réus, os espíritos materializaram a rosa vermelha na mão do Arigó. Ele levantou e entregou para o juiz. Para esse aqui, ó. Para esse aqui. E o Dr. Fritz conversava muito com a senhora? Como é que era, assim, seu contato com o Dr. Fritz? Ele falava, assim, com você, te pedia as coisas? Porque você tinha um contato com o Arigó e tinha um contato com o Dr. Fritz. Que são 2 pessoas, né? São 2 pessoas diferentes, né? Como é que era o Dr. Fritz? Não, o Dr. Fritz não conversava muito com a gente, porque não tinha tempo, né? Não dava tempo. Mas ele conversava assim um pouco, né? Mas era muito bom. Dava conselhos pra gente, indicava o que a gente deveria fazer. E assim ia. Legal. O Dr. Fritz, a personalidade do Dr. Fritz pro Arigó era muito diferente? Quando o Dr. Fritz incorporava no Arigó? Era diferente, até o olhar era diferente. Não precisava nem dele abrir a boca para falar, porque quando falava, ele falava com sotaque alemão, né? Ele não precisava abrir a boca, você olhava nos olhos dele e sabia que era o Dr. Fritz.
Nossa. Eu sabia que era ele. Caramba. E ele era bravo. Quando precisava ficar bravo com alguém, ele ficava, porque as pessoas abusavam também, né? As pessoas abusavam muito dele. Nossa, eu lembro uma vez que foi um senhorzinho lá que levou, aliás, foi uma senhora que levou, os porquinhos dela tinham morrido, os porcos que ela tinha. Ela chegou lá com um saco, com os porcos lá dentro do saco, e falou para o doutor Fritz que tinha levado lá para ele curar os porcos, porque os porcos estavam mortos. A vizinha tinha matado os porcos dela, tinha dado veneno para a criação dela. E aí ela chegou lá, quando o doutor Fritz falou para ele que queria que ele curasse os porcos dela. O doutor Fritz falou, não, imagina, o porco estava morto, como é que ele ia fazer, né? Aí ela ficou tão brava, a mulher ficou tão brava, aí ela despejou, virou o saco de porcos no chão, estava cheirando mal já, né? Porque estava putrefando, né? Putrefando, Nossa. Aí o doutor Fritz mandou pegar mandou o preto que foi tirar os porcos lá para levar embora. E aí, então ele tinha razão de ficar bravo, né? Porque não era coisa que se fizesse, né? Claro. Então ele levou sim, ele ficou. Às vezes ele ficava bravo, porque ele tinha razão, às vezes. Ele sempre tinha razão, As pessoas abusavam muito dele. E muito do Arigó também, porque o Arigó era muito bom, né? Ele tinha um coração muito bom, ele não sabia falar não para as pessoas. Então as pessoas abusavam, né? Ele punha o olho da pessoa para fora. Que ele tá olhando para outro lado e Isso fazendo. Isso aqui é a mesma. O sangue começava a escorrer, ele enfiava a faca no olho e saía sangue. Ele falava assim, Jesus não quer sangue, não quer que sangre. Aí parava aqui, se tivesse aqui, parava. Onde tivesse o sangue, parava. Só de falar, Jesus não quer sangue. E você viu isso acontecer muitas vezes? Isso aí toda hora. Era em média quantas cartas que ele recebia assim por mês? Você acessava e era muita coisa, eram sacos assim grandes todo dia. E você abria uma por uma? Uma por uma. Fazia uma relação enorme. Pegava a folha de papel maço, fazia a relação com o nome e a idade só, não precisava pôr doença. Nome e idade. Quando ele terminava de dar a consulta, eu ficava a última da fila e eu ia lendo para ele os nomes e eles fazendo a receita. Depois eu telegrafava tudo no correio. E essas pessoas escreviam que foi curada, agradecendo a cura, agradecendo a receita. Era assim. E o Arigó nunca ganhou nada com as cirurgias espirituais? Foi tudo de graça? Tudo de graça. Nunca cobrou um centavo, nunca. Tudo de graça. Nossa, que legal. E tentavam... Se tentasse pagar alguma coisa para ele, ele não aceitava? Não aceitava, de jeito nenhum. Nunca nem aceitou. Presente? Não, nem presente ele aceitava. O JK deu para ele um relógio de ouro, ele devolveu o presente. O relógio foi de ouro. Ele devolveu o presente do JK. Nossa. Então, eu não aceitava. Que bonito. E ele começou esse trabalho, Leida, em que ano que ele começou o trabalho das curas espirituais dele? Ele começou em 1950. E foi até 1971. Quase 21 anos de trabalho. Então você pegou 2/3 do trabalho do Arigó. Que legal. O que você acha que foi a principal transformação que participar desse trabalho fez no seu coração? Assim, como é que foi para você? Parece assim que você já estava meio preparada para isso, né? Parece que você já veio para participar desse trabalho, que com 10 anos de idade você já queria, né? Ele falou que ele tinha sido preparado, ele falou que todos nós fomos preparados para aquele trabalho. Antes de começar, já fomos preparados. Todos nós, o Nicodemos, o preto, esse Nicodemos era irmão do preto. Tinha o preto, tinha o outro que tinha o apelido Soldado, que é irmão do preto também. Tinha o preto, o Nicodemos e o Soldado. Depois tinha a Marli, minha irmã, meu pai, né? Tinha a Maria Antônia, depois a Maria Antônia saiu, foi a irmã dela, Lourdinha, que também já estão desencarnadas. Todos eles já desencarnaram, todos eles.
A única pessoa, a última pessoa assim que está ainda na divulgação encarnada do trabalho Arigó é você, Sou né? eu, sou eu. Sou eu. Por isso que eu tenho que contar essa história, né? É verdade. A pessoa me chama, já fui para vários países, já fui para Dubai, já fui para Singapura, já fui para a Austrália, para os Estados Unidos. Se me chamou, estou indo. Que legal. E como é que surgiu a ideia de escrever o livro? Esse livro que a senhora escreveu, você escreveu 2 livros. 2 livros, isso. Quais que foram? Como é que é? Arigó, esse aqui, Arigó, o 13º. Vê pra gente, Ju. Vamos ver esse aqui. Arigó, o 13º profeta. Arigó, o 13º profeta. Esse aqui. Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro. Eu vou falar por que eu botei esse nome. Porque você sabe que o Aleijadinho era da equipe do Dr. Fritz, né? Sim. E foi a pedido do Aleijadinho que o Arigó, que foi pedido do Aleijadinho que ele fez Levou para Congonhas, né? Levou para Congonhas o Arigó. Porque o Aleijadinho fez os 12 profetas em pedra sabão na igreja, e Arigó foi o 13º profeta vivo do Arigó. Por isso que eu botei esse nome, esse título. O 13º profeta do Aleijadinho. Do Aleijadinho, do Aleijadinho. Que legal, nossa. E aí esse foi o primeiro, você escreveu ele quando? Você lembra? Qual foi o ano que você escreveu esse livro aqui? Nossa, eu não lembro mais. Vamos ver aqui. Ó, tem uma assinatura aqui de 2011. Foi 2011. Eu tô achando que foi 2011. E o outro foi 2014, e esse outro. Qual que é a diferença desse para esse aqui, Cirurgias Espirituais? Aquele tem muito mais coisas, né? Muito Entendi. mais coisas. Aqui não tem. Aqui tem muito pouca coisa. E você falou que o Andrei Moreira te ajudou nesse livro aqui a editar ele, foi isso? Foi isso. E agora eu estou esperando, eu estou guardando a resposta de uma pessoa que prometeu publicar para mim, porque eu não tenho dinheiro, fica mais de 20 mil para fazer a edição desse livro. E eu não tenho dinheiro para fazer isso. Aí o Ranieri viu com uma pessoa lá da associação da Fraternidade Sem Fronteira que ofereceu para fazer. Mas está parado, estou esperando a resposta dele. Tomara que dê certo, tenho certeza que vai dar certo. Tomara, né, que dê certo. Você sente ainda, depois que o Arigó desencarnou, você já teve contato espiritual com o Arigó, algum sonho, algum tipo de mensagem, ou até o próprio Dr. Fritz? Já aconteceu isso com você? Com o Arigó, eu sonhei muito pouco com ele. Eu sonhei uma vez que ele chegou com um papel na beirada da minha cama e foi mostrar o papel para mim. E quando ele foi mostrar o papel para mim, o telefone fixo tocou. Aí eu acordei, atrapalhou. Aí não, pelo amor de Deus. Aí o telefone fixo tocou, eu acordei, acabou o sonho. Mas eu sonho de vez em quando. Há pouco tempo eu sonhei que eu estava no jardim, eu estava atravessando um jardim muito lindo. Isso aí não foi desdobramento espiritual, porque a gente sabe quando é desdobramento e quando é sonho, né? Sim. Eu estava passando por um jardim lindo, todo florido. Aí eu vi uma casa assim, grande assim, uma casa. Aí eu fiquei curiosa para saber o que tinha naquela casa. Aí fui andando, cheguei lá, tinha uma escadinha, subi a escada. Aí entrei, aí tinha aquele monte de gente lá naquele salão, tinha bastante pessoas lá. Aí eu fui atravessando no meio das pessoas, fui atravessando. Quando eu cheguei lá na frente, quem estava lá sentado? Você ligou. Que legal. Aí eu falei assim, você já desencarnou faz tanto tempo, você está fazendo tudo de novo? Ele falou assim, eu nunca parei. Ele falou, eu nunca parei. Nunca parei. E aí meu pai estava lá também junto com ele. Meu pai está muito junto com ele no plano espiritual. Então, foi assim. Que lindo. Então, por isso que muitas vezes as pessoas pedem, né, muito pro Arigó, pro Dr. Fritz, e acontecem as curas, né? Porque acontece. Eles trabalham lá no mundo espiritual. Eles trabalham, eles não pararam de trabalhar. Eles não pararam. Eu lembro que a senhora falou uma vez, acho que foi numa entrevista que eu assisti, a senhora falando que os casos de criança com leucemia, o Dr. Fritz curava quase todos, né? Não perdia um, curava todos.
As crianças chegavam lá e voltavam curadas. A leucemia curou muita criança, nossa. E ele curava pela receita ou como é que era? A leucemia era pela receita, pela receita. Uhum. Dava os remédios, eles tomavam, ficavam curados. Muitos voltavam para agradecer, muita gente voltava para agradecer as curas, né? É mesmo? É, muita gente voltava. Você lembra de algum caso assim que te marcou, de alguém que voltou para agradecer? É, ficavam emocionadas, ficavam muito agradecidas pela cura de filhos, de parentes, né? Então, era assim. E o Dr. Fritz, eles agradeciam pro Dr. Fritz ou pro Arigó? Chegava lá no meio do trabalho mesmo para agradecer. Chegava no meio do trabalho. Aí era que tivesse lá. Porque se o Dr. Fritz estivesse lá, seria o Dr. Fritz. Senão, seria o Arigó mesmo. Porque às vezes o Arigó atendia sem estar manifestado pelo Dr. Fritz. O Arigó atendia sem estar manifestado. O Dr. Fritz falava no ouvido dele. Ia falando tudo no ouvido dele. E ele ia passando as receitas. Aqui é a receita com a letra do Dr. Fritz, ó. Meu Deus! Vê se você lê alguma coisa aqui nessa receita. É impossível. 15 ampolas de Neurorubin, 4 caixas de treosilina, 2 de excitobilis, 2 de aminocide, 1 de pancolim, pancolina para o fígado, eu lembro. Era para o remédio para o fígado. Laxotan, necrocolim e asparmin. Que tinha um remédio. Essa aqui o preto já botou o nome dos remédios embaixo. Ah, é a letra do preto? Essa aqui é a letra do preto, ó. Às vezes ele usava na mesma receita, ele em vez de datilografar, escrevia assim, bonitinho. Assim. Isso aqui o que é? Isso aqui é aquele... Tem um caso no filme Predestinado, né, que fala de o Arigó, ou o Fritz ou o Arigó, né, chama e fala, o pai, longe da presença da mãe, fala que a filha, que está doente, né, que é uma criança, não vai poder ser curada, que estava na programação encarnatória dela, justamente desencarnar naquela idade. Sei. Aconteciam esses casos lá? Aconteciam, sim. Quando não tinha jeito, não podia ser curada, o Dr. Fritz avisava. Nossa. Ele não enganava, não, ele avisava. Dr. Fritz, então, ele falava se era possível ou não ter a cura? Falava. Nossa. Falava. E ele falava mais alguma coisa? Você falou que ele era meio assim, brutão, mas nesses casos ele avisava, falava alguma coisa para a família? Ou só avisava? Só avisava. Só avisava. Nossa, que forte, hein, né? Era muito forte, muito forte. O Dr. Fritz... Eu datilografava as receitas junto com o preto, né? A gente datilografava as receitas. E quando a pessoa não tinha a cura, ele sabia, ele não dava receita. Ele falava que o próprio guia espiritual da pessoa avisava para ele que não tinha cura a pessoa, que já estava no tempo dela ir. Então ele não dava receita. Ele chegava, ele estava lá na mesa, a mesa ficava assim na frente da outra... Tinha uma sala, a sala dele, a outra salinha aqui, onde ele datilografava a receita de completo. Aí ele me gritava, Leida! Aí eu levantava e entregava na minha mão a receita, quando ele fazia. E tinha um código, tem um detalhe, tinha um código, ele punha um código pra gente na receita. Quando tinha aquele código na receita, no canto direito, em cima, ele punha um código, ele chamava Leida, e dava na minha mão. Então eu já sabia que aquela pessoa ia desencarnar. Então, em vez de datilografar remédio, a gente botava um trecho do Evangelho. As pessoas não sabiam o que era aquilo, pegava, botava no bolso e ia embora, sem saber por quê. Depois passava um tempo, morria, mas não foi com a receita dele, né? Isso, porque ele já tinha tanta perseguição. Olha só que interessante, né? As pessoas perseguiam tanto ele, então ele não podia falhar, né? Não podia falhar. Nossa, não podia falhar. E ele não dava receita. Ele punha esse código na receita. Então a gente pode dizer que todas as pessoas que o Dr. Fritz se propôs a fazer cirurgia e passar receita se curaram? Todos se curaram.
Nossa. Todos se curaram. Você tem uma média, assim, de quantas pessoas que eram atendidas, que foram atendidas nesse período com o Dr. Fritz e do Arigó? Você sabe mais ou menos? Eu não sei, mas eu não sei quantas pessoas não. Mas mais ou menos uns 4 milhões de pessoas atendeu, com certeza. Nossa, é muita gente. É né? muita gente, né? É muita gente. E ele atendia todo dia? Todo de segunda a sexta-feira. Ah, no final de semana não. Não, no final de semana não. Depois, um tempo antes de desencarnar, ele atendeu em Belo Horizonte. A gente saía cedinho de Congonhas, ia para Belo Horizonte, e aí ele dava receita lá, na Rua Genebra, lá em Belo Horizonte. Era só receita, cirurgia não. Lá em Belo Horizonte. Fazia cirurgia Fazia também. cirurgia também. Fazia em qualquer lugar cirurgia. Qualquer lugar que estava ele fazia. Pegava uma faca e... Eu imagino que para ele, depois de um tempo, deve ter sido difícil até andar na rua direito, né? Porque as pessoas deveriam pedir coisa demais para ele. Né? Interceptavam ele a todo momento. Pedia para ele. Agora o povo de Congonhas não valorizou igual não. Lá o povo de lá não. Outro dia eu estava conversando com a senhora, que eu fui no aniversário agora em dezembro, agora dia 29 de dezembro, eu fui para Congonhas, só fui para o aniversário dessa minha amiga, que estava fazendo 65 anos. Eu fui para lá e conversando com a tia dela, ela falou assim, eu não acreditava, nunca acreditei no Zé Arigó, falando para mim. Eu falei, o que eu vou fazer, né? Problema dela, né? E as pessoas de fora acreditavam. Pois é. E ela falou, nunca acreditei no Arigó. E eu falei assim, que pena, né? Que pena que você perdeu a oportunidade de conhecer um grande médium. Ela falou assim, mas eu não acreditei, não acredito. E, então tinha pessoas de Congonhas, as pessoas de Congonhas não aceitavam ele, não acreditavam nele. Entendi. Tinha muita... E ele sofria, fora as pessoas não acreditar, ele sofreu muita perseguição, né? Muita perseguição, muita perseguição. Perseguição religiosa, nossa, o que aqueles padres faziam com ele. O que os padres faziam com ele? Nossa, o padre, ele tinha horário do Ângelus, né, às 6 horas da tarde, ele ia para o microfone, ele só difamava Arigó no microfone, que aí a cidade inteira ouvia, né? E falava, vocês não entrem naquela casa da esquina que o demônio está lá. Isso aí quem me contou foi uma aluna do colégio Nossa Piedade lá, disse que as freiras falavam, vocês quando forem para casa, não passem naquela esquina da Rua Marechal Deodoro, não passem na esquina que o demônio está naquela casa. Então ela disse que morria de medo, ela falou, Leida, eu vim saber quem foi ele agora depois que eu li seu livro, que eu fiquei sabendo a história dele, não tem nada a ver. Mas era assim, as freiras não deixavam elas passarem. Todo mundo obedecia, os padres, as freiras naquele tempo, né? Todo mundo obedecia. E talvez por isso que Congonhas não valorizou, né? Porque aconteceu esse movimento de difamação muito grande. Muita difamação, E o Arigó ficou muito triste com isso, né? Porque ele se considerava católico, né? No início, assim. No início ele era muito católico. Depois ele parou de ir na igreja, porque o padre ficava jogando praga nele lá todo dia, né, na igreja. Aí ele parou de ir. Mas a mulher dele continuou, a Dona Arlete, porque ela era muito católica, né? Ela continuou. E como é que era a Dona Arlete? Ela não participava dos trabalhos? Não, eu nunca vi ela no centro, nunca vi. Ela não participava, eu não acreditava, né? Acho que não acreditava. Mas ela dava apoio para ele, né? Assim, cuidava ali, né? Apoiava. Dava apoio, sim, dava apoio. E os filhos também não foi fácil para eles, não foi fácil, né? Para ela e para os filhos, né? Não foi fácil. Justiça seja feita, né? Porque é uma mulher que não tem um marido em casa, os filhos que não têm o pai, né? Porque ele ficava o dia inteiro praticamente fora. Então não foi fácil para eles, né? Uma missão difícil, né? Porque ele estava praticamente o tempo todo ali sob a influência do Dr. Fritz, né? Pois então. E aí complicado. Mas ele cumpriu a parte dele, né? Com certeza. Os filhos não participavam do trabalho? Todos os filhos não participavam do trabalho? Não. Eles não iam nem lá no centro, eles não iam lá, não. Entendi. Não ia. Só o Sidney deve ter sido mais próximo, então, né? Que ia mais, né? Que ele estava no colégio interno, mas às vezes ele ia lá, né?
De vez em quando ele ia, de vez em quando. Uhum. Muito, muito bacana. E o seu pai, o Arigó, e ele tinha uma ligação muito forte. O seu pai era o braço direito do Arigó. Era, desde o primeiro dia, ajudou do primeiro ao último dia, sem abandonar, em momento algum. Como é que foi? O Arigó chegou para ele e chamou, ou foi o Dr. Fritz que chamou seu pai? Foi assim, tinha um terreno do lado da casa do Arigó, tinha a casa dele, morava na casa velha, assim, lá na Rua Marechal, e tinha um terreno do lado que meu pai alugava para plantar tomate, para complementar a renda da família. Meu pai era tuberculoso, ficou, né? Ele morava em Nova Lima e ele teve tuberculose porque ele trabalhava na mina do Morro Velho e ele descia naqueles elevadores, né? E por causa do pó da mina, muita gente ficou tuberculosa naquele tempo lá. Nossa. E aí ele ficou tuberculoso e resolveu ir embora para a terra dele, para Lafayette. Agora você vê como são as coisas. Ele falou para minha mãe: Amália, nós vamos para Lafayette, vamos mudar, que é a terra deles, Lafayette, é do lado de Congonhas, né? Sim. Aí meu pai arrumou, a minha mãe foi na frente, alugou uma casa e mandou recado para meu pai, já tinha alugado a casa. Meu pai contratou um caminhão, botaram a mudança no caminhão e meu pai como motorista do caminhão na estrada. Chegando em Congonhas, tem um profeta na entrada. Você conhece Congonhas? Conheço, eu fui lá. Ah, você foi lá? Você foi lá, no Cid, né? Aí tem um profeta indicando Congonhas, né? Aí meu pai falou assim pro motorista do caminhão: vou dar uma entradinha aqui nessa cidade que eu quero dar uma olhada aí, aqui. Dá uma entradinha aí. O motorista pegou, entrou na cidade, meu pai pediu para ele estacionar o caminhão na praça. E falou assim: espera aí um pouquinho que eu vou dar uma volta na cidade. Chegou, aí voltou no caminhão, falou pro motorista assim: já aluguei a casa, não vou mais para Lafayette, vou ficar aqui. Caramba. Vou ficar aqui. Tudo já programado, né? Programação. Vou ficar aqui. Aí levaram a mudança para casa, mandou recado para minha mãe que fosse para Congonhas. Aí minha mãe foi. E é assim que foi que nós fomos, assim que foi para Congonhas. E assim foi dessa maneira. E como que ele conheceu o Arigó? Ele foi para lá, não conhecia? Não conhecia, alugou o terreno. Como ele ganhava pouco, porque ele aposentou, por causa da tuberculose, ele teve que aposentar, né? Ele trabalhava, aposentou e ganhava a renda, era muito pouquinho, né? Na pensão naquela época. Ainda é, né? Ainda é. Imagina na época, né? Pior que continua sendo, né? É verdade. Mas naquela época era muito pequeno. Aí ele alugou esse lote para plantar tomate, para complementar a renda. Aí meu pai alugou, ele ia lá todos os dias no terreno para colher os tomates, plantava, coisa, e começou. Aí já ele saía na frente assim, do terreno, o Arigó estava lá do lado na casa e ficava conversando com meu pai. E começou a falar para o meu pai: ai, Zenildo, eu estou sentindo isso, sobre mediunidade, né? Falando para ele. E o Arigó não entendia nada, ele era totalmente católico, família extremamente católica, né? Aí o Arigó falou assim, aí meu pai começou a explicar para ele sobre o processo mediúnico. Que o seu pai era espírita. E meu pai já era espírita, né? Está tudo certo, né? Aí ele explicou para ele, explicando para ele. Aí ele foi aceitando. Aí meu pai, aí ele começou a se atender, de repente começou a fazer algumas curas pela cidade, curava um, curava outro, crianças com ataque de epilepsia, curou várias pessoas. Ele ia nas casas. Agora, uma cura que chamou muita atenção naquela época, foi o seguinte: tinha uma senhora que morava mais ou menos perto da minha casa, ela estava com câncer no útero, estava desenganada, ela já não tinha mais jeito. Ela estava no quarto, a cama no meio do quarto, um castiçal com a vela acesa de cada lado da cabeceira da cama. E aí o Arigó entrou e o quarto estava cheio dos familiares, esperando ela desencarnar, né? Aí o Zé Arigó entrou e começou a orar com os enfermos. Ele começou a fazer oração junto com os enfermos. De repente ele sentiu aquela sensação estranha que ele já estava conhecendo. Ele foi até a cozinha, pegou um facão que estava sobre a pia, voltou com aquela faca lá no quarto,
puxou o lençol que cobria a mulher, introduziu na sua vagina aquele facão, fez uma abertura bem grande, enfiou a sua mão, e com a sua mão ele tirou do útero o tumor do tamanho de uma laranja do útero dela, um tumor cancerígeno. Os parentes ficaram apavorados, uns saíram correndo. Aí foram chamar o médico. Aí o médico chegou e a mulher já estava sentada na cama, já estava boa a mulher. Ele fez isso, coitado, ele ficava apertado, ele não sabia por que tinha que fazer aquilo. Ele sentou num banco, botou a cabeça entre as pernas e chorava de soluçar. Ele chorava, ele não queria fazer aquilo, mas ele tinha que fazer, né? Aí a mulher ficou curada e aí o médico, o padre que tinha sido chamado para aplicar a extremoção, estava saindo da casa, foi lá, aplicou a extremoção, né? Que é um católico, né, para pessoas que desencarnam. E aí o Arigó estava saindo e o médico, esse padre estava saindo, o Arigó chegou. E aí essa cura aconteceu dessa forma. Ficou curado na hora a mulher. E ela levantou e começou a levar a vida normal. E as pessoas, aí que o Arigó... E aí essa notícia dessa cura chamou a atenção da cidade inteira. Todo mundo tomou conhecimento dessa cura através dessa cura. Todo mundo chamou a atenção de todo mundo, né? E assim foi. Aí foi espalhando a fama dele. Aí foi que a fama foi de cidade, Congonhas, atravessou as fronteiras de Minas Gerais, do Brasil, e aí foi para o mundo afora. Que legal. E aí, depois desse movimento que ele começou a fazer, abrir um lugar? Foi mais ou menos isso aí? Quando que ele abriu o centro? Quando que ele abriu o centro? Porque ele começou a atender em casa, né? Como é que foi? Começou na casa dele, começou em casa. Não, foi um pouco mais para frente que ele começou a atender. Que o centro não foi na casa dele? Não, ele atendia na casa dele, não era o centro lá, atendia as pessoas lá. E aí ele ficou mais um tempo lá na casa, né, fazendo as curas, na casa dele. E o seu pai do lado? Meu pai do lado, meu pai sempre junto dele, o tempo inteiro, inteiro. Que legal. Seu pai foi o professor, assim, no início do Arigó, da mediunidade dele, né? Foi. Que legal. Porque meu pai estudava o espiritismo, né? Isso aí tinha conhecimento da doutrina. Então, para ele foi mais fácil, né? Para ensinar. É verdade. Eu tive o prazer de guardar o último bilhete que o Chico escreveu para o Zé Arigó, dia 2 de janeiro de 71. Foi uns dias antes de desencarnar, que morreu dia 11, 9 dias antes. O Chico escreveu para ele esse bilhete. Uberaba, 2 de janeiro de 71. Caro amigo José Pedro de Freitas, nosso querido irmão José Arigó, Deus nos abençoe. Com este cartão, apresento ao seu coração amigo o nosso irmão senhor Vanderlei Martinelli, que leva à sua presença o seu filhinho Valfrido Martinelli Neto, que tem muita necessidade do seu amparo e da assistência do nosso benemérito protetor Dr. Fritz, para tratamento de saúde. Certo de que você, caro irmão, tudo fará conforme os desígnios de Jesus para auxiliar o nosso doentinho e agradecendo desde já a sua atenção. Um grande abraço, sou o seu irmão e servidor, muito reconhecido, Chico Xavier. E qual mensagem assim você deixaria para as pessoas, né? Às vezes estão desesperançadas, às vezes estão passando por um processo de adoecimento. Tudo que a senhora aprendeu com o Arigó e com o Dr. Fritz, o que você falaria para essas pessoas? Eu falo para nunca perder a fé, ser sempre com muita fé em Deus, porque um dia passa, né? O Chico dizia, passa o ruim e passa o bom, né? Tudo passa. E passa mesmo, passa, uma hora acaba, né? Exatamente. Gratidão você que assistiu aqui até o final. Se você gostou desse podcast, compartilha com quem você sente aí que é importante. Segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, lá vão ter cortes também. Então você pode assistir a gente, que nós estamos por aqui
publicando essas histórias. O único intuito nosso é divulgar Divulgar a doutrina espírita, divulgar essas histórias especiais, e eu te agradeço. Viemos aqui, ó, especialmente para te ver, lá de Brasília. Honra, né? Que honra, né? Muito obrigado, viu, meu Tá, amor? imagina. Gratidão. Eu que agradeço a vocês.